Melhores notícias. Líder em audiência. Minha gente, 12 horas e 45 minutinhos e hoje a nossa entrevista é com ele, o Flávio de Jesus, ele que é uma pessoa com deficiência e ativista, né, da causa da inclusão social. Temos aqui presente também nos estúdios da Macaúbas FM a Fátima Magalhães, que é idealizadora da caminhada sobre a conscientização do autismo e também, né, a Associação dos Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência. E também aqui presente nos estúdios da Macaúbas FM a Karina Ricardo, que é mãe de autista e também idealizadora da caminhada sobre a conscientização do autista. Então fica aqui. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, Karina, Flávio. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. É com imensa alegria que nós estamos aqui para levar uma informação muito importante, porque só quebramos o preconceito com conhecimento. Sim, sim, com certeza. E hoje, aqui nos estúdios da Macaúbas FM, vamos falar sobre um assunto importantíssimo, né? Que se trata aí sobre o Setembro Verde, que é para a luta, né, da inclusão social de pessoas com deficiência. E para você que está chegando agora, olha, a pessoa com deficiência é aquela que, em razão, né, de impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, enfrenta barreiras, né, impostas pela própria sociedade ou até mesmo, né, que dificultam a participação de forma plena e efetiva aí, em condições, né, de igual aos demais. E já começo aqui aquela curiosidade a vocês, assim, basicamente, porque a gente vê que no mês de setembro tem várias datas de conscientização. Já trazemos aqui, né, no nosso 103 Notícias, esse mês, o mês de Setembro Amarelo, que é contra a depressão, né, o suicídio. Temos também o Setembro Vermelho e agora falando um pouquinho sobre o Setembro Verde. Como surgiu o mês Setembro Verde? Então, o Setembro Verde, na verdade, ele foi instituído pela Lei 11.133 de 2005, né? Já visando realmente, o objetivo dele era conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Só que foi um movimento que ele vem de bem mais remoto. Começou pelo grupo, né? Pelo grupo de debates pelo movimento dos direitos das pessoas com deficiência desde 1982, então a gente já tem aí movimentos há mais de 40 anos, isso a gente falando das eras mais recentes, mas a gente sabe que a luta pelas pessoas com deficiência, elas vem desde tempos remotos. Se a gente for analisar bem, a gente estudando a história, as pessoas com deficiência, antigamente, elas eram consideradas castigo, um erro. Para quem? Para as diversas religiões, eram consideradas castigo dos deuses, né? Ou de um deus só, depende de cada religião. E muitas das vezes, os próprios pais eram obrigados a matar os seus filhos, porque eles não estavam ali, para eles eram pessoas que não deveriam estar na sociedade. Então, a gente volta para as eras mais atuais. Desde 82, a gente tem esse movimento, né? Que é justamente para conscientizar, para lutar pelos direitos das pessoas com deficiência. E em 2005, nós tivemos a lei, a sanção da lei, prevendo o mês de setembro como o mês do Setembro Verde, que era o mês da inclusão social, e o mês e dia 21 como o dia da luta da pessoa com deficiência. Então, assim, é uma história aí que vem, né, de muitas lutas, que apesar de a gente já ter conseguido avançar muito, mas ainda falta, né, bastante ainda para a gente realmente conseguir. Em relação ao autismo, o autismo é considerado deficiência, principalmente no amparo legal, né? O autista tem todos os direitos que as outras pessoas com deficiência, que tem estatuto da pessoa com deficiência. O autista é amparado em todas essas leis. E importante falar também que esse mês foi criado por conta do preconceito. Então, é um mês que você fala muito sobre isso, sobre acessibilidade e inclusão social, porque até então, sobre o autismo mesmo, eu vejo muitas pessoas falando, mas agora tem muito autista. Só que antigamente eu mesma nunca estudei com autista. Essas pessoas ficavam em casa, isoladas. Eram super excluídas da sociedade. Então, por isso é importante ter esse mês, esse momento, para falar sobre inclusão. Porque até então, essas pessoas eram ficadas à margem da sociedade.
O que é bem importante, né, que o Setembro Verde vem trazendo, é essa questão da inclusão do deficiente. É bem interessante isso que a Fátima trouxe, porque realmente é bem difícil, pouco me recordo se eu em tempo, né, moderno, assim, em tempos atuais, se eu estudei com pessoas com deficiências. Até cheguei a um tempo estudar com um menino, mas ele ficou muito pouco tempo em sala de aula, até por conta que não tinha assistência e profissionais que pudessem, né, ter um acompanhamento com ele. Então, vamos falar aí um pouquinho, né, daqui a pouquinho mais sobre essa questão da inclusão social, o que falta ainda pra gente não só no mês de setembro. Para vocês que estão aí, né, na área da frente desse movimento, vocês que são mães, né, de pessoas com autismo, qual o principal objetivo da campanha, né, Setembro Verde, em relação a essa inclusão social de pessoas com deficiência? Nessa questão do Setembro Verde, eu acredito, né, é uma provocação que o Setembro Verde traz para todos nós, tanto como sociedade civil, como autoridade, né? Porque vivemos numa época que as pessoas pensam que o deficiente ele tem que ficar dentro de casa. E não é bem assim. O deficiente, ele tem sentimento. Ele tem força, tem garra. Então, se nós, as mães, os pais, a família, a sociedade não se unir para tirar a juventude que tem alguma deficiência dentro de casa, o que será desse público, né? Então, o Setembro Verde, ele vem trazer uma provocação, vem trazer para a gente raciocinar, pensar. Eu vejo que na nossa região, né, existem muitos comércios, escolas, lugar público que falta sensibilidade. É isso. E a pessoa com deficiência já existe estatuto e existe muitas leis que amparam essas pessoas. Porém, infelizmente aqui no Brasil fica muito no papel. Então, essas datas são importantes para a sociedade toda saber que existem essas leis como informações sobre esse assunto. E também, infelizmente, mães e pessoas com deficiência ainda têm que lutar e gritar muito, usar seu espaço de fala para falar: estamos aqui, temos deveres e direitos como cidadãos e, infelizmente, temos que usar esses espaços para lutar mesmo e brigar, porque muitas vezes os direitos só ficam no papel. É bem claro, né, essa questão da dificuldade que as mães com filhos com deficiência vêm enfrentando. E quais são, assim, né, os principais desafios que vocês enfrentam com a pessoa? Vocês, né, que podem até citar um pouquinho sobre isso, que vocês são mães de pessoas com deficiência, mães de autistas, nessa questão da inclusão social, da falta de amparo mesmo, até mesmo em leis que estão apenas nos papéis, recursos também que vocês estão aí com essa dificuldade. No meu ponto de vista, ainda é o preconceito mais difícil. Porque preconceito é uma falta de informação. Muitas vezes o preconceito vem da própria família. Muitas vezes essa criança não tem os direitos respeitados porque a família nem sabe quais são os direitos deles. Então, para mim, como mãe de pessoa com deficiência, que nem é meu lugar de falar muito sobre como é a vida do autista, mas eu que vejo as barreiras que a minha filha ainda enfrenta hoje, ainda é preconceito por falta de informação. E assim, Ana Clara, além do preconceito, né, que a gente vê da sociedade civil em geral, a gente tem toda a dificuldade de recursos, de políticas públicas, falando não no geral, vamos englobar aqui Macaúbas. A gente não tem acesso a quase nada. A gente tem apenas o CAESP, que tem as equipes multidisciplinar para acompanhamento de crianças especiais, de crianças com transtornos e tudo mais, que está super lotado, com uma demanda gigantesca. Eu tenho um filho, por exemplo, que foi teve um diagnóstico tardio de autismo,
no ano passado com 14 anos, que foi quando ele é suporte 1. Os sintomas dele agravaram mais desde o ano passado, e aí fechou o diagnóstico, e ele está 1 ano aguardando uma vaga, pelo menos como psicólogo. E assim, uma coisa que você deveria ter um atendimento contínuo. A única coisa que eu consegui até o momento foi a sala de recursos, que graças a Deus tem ajudado bastante ele, mas no mais, o restante, a gente tem que estar se humilhando, a gente tem que estar brigando. O meu filho, foi uma coisa que eu estava comentando quando eu cheguei, até comentei com vocês a questão da conferência de cultura. A gente está em Macaúbas, a gente não vê acesso à cultura, ao esporte, ao lazer. A gente não vê adaptações das pessoas com deficiências. A estrutura, igual a Fátima comentou, a estrutura de Macaúbas ela não foi planejada para acesso para pessoas deficientes físicas. As escolas, os ambientes de acesso à cultura, ao esporte, eles não são adaptados às pessoas com deficiências intelectuais. Nós não temos profissionais capacitados, fala logo a verdade, para acompanhar essas crianças. Eu falo porque, jogando a realidade da minha família, meu filho mesmo é super inteligente, tem toda a capacidade, ele gosta de algumas coisas. Tentei colocar ele numa aula de música, ele não ficou porque tinha dificuldade com conversas paralelas. Tem muita dificuldade com questão de barulho. Então, ele foi 2 aulas e desistiu. Então, assim, é como se a gente sentisse, nossos filhos, eles não já têm dificuldade na área da saúde, tem dificuldade, o meu filho na educação não tem tanta dificuldade, mas tem outras crianças com deficiência que têm uma dificuldade maior, e a gente sabe que é defasada essa questão da educação, e a gente sabe que na cultura, esporte e lazer também é totalmente defasado. Então, assim, a gente falta muito, muito mesmo, principalmente aqui em Macaúbas, para as coisas melhorarem, essa conscientização. A gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um grande marco para a gente, para as pessoas com deficiência, né, que institui vários direitos das pessoas com deficiência, mas é igual a Fátima falou, fica no papel. A gente não tem acesso a isso, a gente tem que se humilhar, a gente tem que correr atrás para garantir pelo menos o básico, e mesmo se a gente não consegue. Então, assim, esse mês, para a gente é muito importante, para que a gente consiga lutar e consiga mostrar para a população que as pessoas com deficiência, elas precisam ter um olhar diferenciado, que elas precisam ser vistas, e elas têm os mesmos direitos de qualquer outra pessoa. Assim como está na legislação, que está na Constituição Federal, que está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, eles têm esses direitos, e a gente precisa mostrar para a população que a gente quer isso, que a gente quer que os direitos dos nossos filhos, que o direito das pessoas com deficiência sejam garantidos. Sim, sim, bem importante. É até interessante, né, quando você fala nessa questão da cultura, do esporte e do lazer, porque hoje é muito cobrado a questão dos recursos que faltam ser os necessários para essas pessoas com deficiência. Mas nem só desses recursos vivem as pessoas com deficiência. Então, assim, está mais do que na hora de ter também esse olhar crítico, né, sobre quando for elaborado uma atividade de lazer, também incluir, né, ter esse espaço e profissionais que possam cuidar desses deficientes com mais amor, com mais carinho, com mais atenção. Notícias. Um Rádio Jornal do Futuro. A serviço de Macaúbas. 12h59. Lembrando para você aí, ó, que chegou agora, para você que está na sintonia, estamos em live na nossa página no Instagram, Macaúbas FM Oficial. Mas antes de ir para aquele rápido intervalo comercial, te mantenho muito bem informado com aquele recadinho especial da Pupilótica, que cuida da sua visão há 27 anos. Na Pupilótica você encontra o atendimento médico especializado com o oftalmologista Dr. Ângelo Ribeiro, que estará atendendo aqui em Macaúbas no dia 17 de outubro, e um diversificado mix de produtos que alinham soluções e alinham moda, né? Qualidade e alta tecnologia para proporcionar as melhores opções em lentes, armações e óculos de sol das principais marcas do mercado. Vá para a Pupilótica que você ainda encontra tapetes personalizados e persianas. Pupilótica, amiga dos seus olhos. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp, o 77999966662.
Exatamente 13 horas. E olha, para você que está do outro lado, para você que está nos acompanhando, você que é de outra cidade, outra região, querer dividir aqui conosco um pouquinho da sua experiência, sendo mãe de deficiente, né, tendo deficiente aí no seu convívio, participe aqui conosco, divida com a gente um pouquinho da sua opinião, um pouquinho da sua realidade, da sua cidade, como é que funciona, né, as políticas, os direitos, os lazeres para pessoas com deficiência aí na sua região. Já estamos de volta, não saia daí. Em instantes, estamos de volta com mais notícias no seu rádio. Preste atenção, este é o momento de prevenir doenças através de um produto que tem transformado vidas. 9 Mistura, digestivo anti-inflamatório que purifica o sangue, elimina dores reumáticas, combate doenças alérgicas, rinite, sinusite, bronquite e asma. 9 Mistura, excelente no tratamento da diabetes, colesterol, triglicerídeos, vesícula biliar e dos rins. 9 Mistura, é você livre da má digestão, gordura no fígado, azia, gastrite, úlcera, refluxo e prisão de ventre. 9 Mistura, também é um tratamento de mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e ovário, cólicas e TPM. E no homem, auxilia na próstata. 9 Mistura, nas farmácias e lojas de produtos naturais. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Segundo dados do governo, no Brasil são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos. No mundo, esse número passa de 1 milhão. A grande maioria das mortes por suicídios podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Você não está sozinho. Uma campanha da Macaúbas FM. O que você espera da sua rádio preferida? Uma boa programação? Boas músicas? Informação atualizada? A Macaúbas FM 103,9 tem tudo isso e muito mais para você. Com você, onde você for. Uma equipe comprometida com o seu ouvinte levando o melhor da música regional, nacional e internacional. Macaúbas FM 103,9. Uma rádio feita para você. Final de semana é no Irmãos Ribeiro. No nosso açougue, carne bovina fresca de primeira R$ 28,90 ao quilo. Carne bovina fresca de segunda ao quilo, R$ 24,90. Carne bovina salgada de segunda só R$ 25,90 ao quilo. No Irmãos Ribeiro, toucinho ou mocotó, só R$ 8,99 o quilo. Pernil suíno saudalho, quilo, R$ 18,90. Pernil suíno pé, só R$ 7,99 o quilo. Não perca, é o final de semana no Supermercado Irmãos Ribeiro. Atenção, eleitoras e eleitores. O TRE da Bahia convoca a população dos municípios de Macaúbas, Boqueira e Ibipitanga a regularizar sua situação eleitoral. Se você precisa solicitar o primeiro título de eleitor, a revisão do cadastro ou a transferência de domicílio eleitoral, não deixe para a última hora. Procure o cartório ou posto de atendimento eleitoral da sua cidade e garanta a sua participação nas eleições municipais de 2024. Para mais informações, entre em contato pelo telefone e WhatsApp 77 3473 1371. TRE Bahia, Justiça, Cidadania e Serviços. Macaúbas ganha mais uma empresa legalizada. Mazinho Transportes, de Macaúbas a Guarulhos, São Paulo. Passagens e encomendas na rodoviária de Macaúbas. Saídas da Bahia, terça, sexta e sábado. Com entrega em domicílio em São Paulo, capital. Serviço terceirizado. Temos caminhão para transporte de encomendas, com saídas todas as quintas de São Paulo até Gentil do Ouro, Bahia. Mazinho Transportes, rodoviária de Macaúbas. Telefone 7799191 1007. Quer ficar por dentro das promoções e novidades da nossa rádio? Então siga Macaúbas FM nas suas redes sociais. @Macaúbas FM Oficial. Estamos em todas as plataformas digitais para estar com você onde você for. Acesse também o nosso site macaúbasfm.com.br e fique bem informado de tudo o que acontece na região e no mundo. Além de ficar atualizado dos lançamentos, conhecer a nossa equipe e a nossa programação. Baixe também o nosso aplicativo, disponível nas plataformas Android e iOS. Macaúbas FM, com você, onde você O mundo for. vive em constantes mudanças e avanços.
Em meio à correria do nosso dia a dia, a gente vai procurando se adaptar. A rotina puxada, tempo para lazer, assistir séries e filmes, sair com os amigos e a família. E em meio a isso tudo, e o nosso coração? Como fica? Ele também precisa de cuidados para vivermos momentos incríveis. Faça suas consultas, cuide da sua saúde. Viva a vida. Setembro Vermelho, mês de conscientização sobre os cuidados com a saúde do coração. Uma campanha da Macaúbas FM 103,9. 103 Notícias. Líder em audiência. 1h05. E a hora certa é no oferecimento da I9 Odontologia. Atendimento aqui em Macaúbas de segunda a sábado e nos Cristais na terça e na quinta-feira. Então não perca tempo e agende já a sua avaliação. 103 Notícias. Jornalismo sério e imparcial. A serviço da comunidade. 103 Notícias. Seja nosso repórter. Envie as notícias da sua cidade para nosso plantão de rádio jornalismo. WhatsApp 77999662589. 13h06 aqui na sua Macaúbas FM. Já convido você a participar. Olha, estamos aí com aquele bate-papo especial. Mas antes, tem um recadinho para você. Você sabia que Comercial Brandão é a maior e melhor loja de produtos veterinários de Macaúbas? Pois é, rações, cuidados, acessórios, serviços de vacinação a domicílio, com protocolo vacinal completo e tudo em medicamentos dividido em até 10 vezes sem juros, viu, minha gente? É Comercial Brandão. Lá você ainda encontra 2 médicos veterinários à disposição da saúde do seu animal, realizando aquele atendimento online e presencial. Não perca tempo e fale com o Comercial Brandão, que tem uma equipe experiente e treinada para oferecer o melhor atendimento para você e para o seu animal de qualquer porte. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 77999363866. Falei Comercial Brandão, o seu animal em boas mãos. Localizado na saída para o Pajeú, onde Luiz e sua equipe estão à sua disposição. Pois é, pessoal. 103 Notícias. Jornalismo sério e imparcial. A serviço da comunidade. 103 Notícias. Seja nosso repórter. Envie as notícias da sua cidade para nosso plantão de rádio jornalismo. WhatsApp 77999662589. 13h08. Estamos aqui com esse bate-papo importantíssimo, né, sobre o Setembro Verde, a inclusão social. Queria já deixar aqui o meu muito boa tarde às pessoas que estão aqui, né, batendo esse bate-papo maravilhoso conosco, que é de grande importância, né, para o nosso cotidiano, né, para a nossa população, para a nossa vida. Eu queria aqui já perguntar, né, quais são as conquistas mais significativas alcançadas até agora em termos, né, de inclusão social da pessoa com deficiência, graças à campanha do Setembro Verde. Então, diante dessa campanha, né, do Setembro Verde, a gente conseguiu algumas conquistas muito importantes. Pode até ser simples, mas para a gente é uma coisa que é uma luta, né? Foi o cordão do girassol, né? Foi um exemplo dessa luta do Setembro Verde, né? Eu sempre falo que política pública só começa com movimento social. Nenhuma política pública vai vir até a mim se eu não correr até ela, né? Sempre falo, nós não podemos ficar acomodados. Eu vou falar por mim mesmo. Eu sou uma pessoa deficiente. Eu tenho uma deficiência física, mas também tenho uma deficiência oculta. O que é isso? Que ninguém não está vendo. Mas eu tenho uma má formação no cérebro, né? E por causa dessa deficiência, eu, na escola, ninguém não dava nada para mim, né? Nenhum professor
dava alguma coisa por mim. Mas eu sempre acredito que Deus envia a pessoa na hora certa e no momento certo. Né? E aí uma professora minha, chamada Wanda Varos, lá do Pajaú, eu entrei na sala dela, eu não sabia nem ler e nem escrever. E essa professora, ela viu em mim algo diferente. Ela dizia, esse menino tem um potencial, eu vou descobrir aonde está esse potencial, né? E aí ela, conversando comigo essa semana, ela falando, né? Que ela até aposentou esse mês passado, e eu conversando com ela, agradecendo por tudo que ela fez por mim. Ela dizia assim, meus colegas falavam que eu era doida por eu acreditar em você. Porque você não tinha nada, né? Mas eu acreditei em você. E eu falei com ela assim, o que a senhora fez para mim, eu vou levar para toda a vida. Né? Pode passar 10 anos, 1000 anos, Deus levar ela, mas ela vai ficar guardada dentro do meu coração. Ou seja, o deficiente, ele não quer ser vítima. Coitadinho, oh meu Deus. Nós não queremos isso. O que a gente queremos é que as pessoas respeitem os nossos direitos. Não porque a professora Wanda, ela não sentiu dó de mim, mas ela viu em mim algo que poderia mudar. Então, a partir desse momento, eu vejo que o Setembro Verde provoca em nós essa consciência. Nós precisamos. Porque na época que eu estudava, não tinha essas conquistas que tem hoje. É o CAESP, né? O CAESP não tinha. Não tinha psicólogo, não tinha nada. Então, Sala de AE. A AE, né? Especializado. E isso não tinha. Então, o que ela foi na força, na vontade. Mas eu gostaria de fazer um apelo aqui. Para as autoridades do município. Seja o vereador, seja prefeito, secretário, não importa que seja. Capacita os professores. Eu não culpo os meus professores interior. Eu não culpo eles, porque eles não estavam preparados para me receber. Mas Deus sempre acende uma luz, né? No fim do túnel. E foi essa professora. Então, eu vejo a importância do apoio, né? Igual eu falei, a gente não quer nos sentir coitadinho, a vítima, mas nós queremos respeito. Então, diante dessa pergunta, eu deixo aqui esse apelo. Sim, Flávio, me lembrei de um termo chamado capacitismo, que é isso, né? Isso. É o preconceito em relação às pessoas com deficiências, que muitas pessoas não acreditam no potencial dessas pessoas. Isso é capacitismo, isso é um preconceito que muitas pessoas com deficiência estão conseguindo quebrar hoje. Flávio é um grande exemplo. Eu tenho muito orgulho de ser amiga dele. Inclusive, eu não sabia sobre o Setembro Verde. Eu aprendi isso com o Flávio, né? Que ele começou a fazer live para informar as pessoas sobre isso. E foi graças a ele que eu soube disso e me juntei a ele, né, para lutar pelas pessoas com deficiência. E tem também uma coisa que eu acho que tem que ser falada, é sobre o termo. Como eu devo falar com as pessoas com deficiência, que usavam muito o termo portador de deficiência, mas o termo correto hoje é pessoa com deficiência, PCD, e em relação a esse capacitismo também, que foi uma palavra que eu aprendi depois, que é isso, é o preconceito em relação às pessoas com deficiência. Sim, sim. E já deixando aqui aquele alô especial, né? Tem algumas pessoas aqui participando, inclusive o José participou aqui, deixando aquele forte abraço para o Flávio, que disse que é primo. Você conhece o tal de José, o cowboy? Isso, é meu primo, um abraço. Pois é, participou, passou em nossa live aqui, deixando aquele forte abraço a ti. Tem o Roxo Turismo, a Zenilda Oliveira, Maria Lúcia, o Gilvan, né? Tem aqui o Luiz Bastos e tem a Fi Silva.
todos conectados aqui, se mantendo muito bem informados desse assunto de extrema importância. Bom, com os meios de comunicação, né, como incluindo a rádio também, em forma geral, como nós, da comunicação, né, podemos contribuir para ampliar a conscientização sobre a inclusão social da pessoa com deficiência sobre esse mês de setembro, Setembro Verde, né? Percebemos que no mês de setembro, temos aí diversas campanhas, né, como Setembro Verde, Setembro Amarelo, Setembro Vermelho, e por coincidência a gente até estava debatendo aqui também sobre essa questão do Setembro Verde ter duas causas. Então, assim, como nós, né, da comunicação, podemos ajudar este passo a passo de vocês? Ana Clara, eu acho assim, é igual a gente estava conversando, é importante, sim, a questão do Setembro Verde. Eu não tinha falado no começo, mas na primeira pergunta você falou como é que foi o dia 21 de setembro, o dia da causa, né, da luta da pessoa com deficiência. Ele vem da primavera, que dia 21 vem, né, sempre é nesses datas aí que inicia a primavera, e a primavera ela vem da questão do verde e da esperança. Então, isso veio, por esse motivo veio o Setembro Verde, por esse motivo veio o dia 21 de setembro ser o dia da luta da pessoa com deficiência. Então, o que acontece? Como eu comentei quando a gente chegou, o pessoal foca muito no Setembro Verde e esquece que essa é uma luta que tem que ser trabalhada o ano todo, tem que ser divulgada o ano todo, não somente no setembro. E mesmo assim, eu falo com autonomia. Acho que como Flávia falou, a gente ficou sabendo recentemente sobre esse Setembro Verde. Não é uma coisa muito divulgada igual o Setembro Amarelo, que trata do suicídio. Então, precisa não só as mídias, a rádio ou as redes sociais, geralmente somos nós que utilizamos, mas o poder público, a sociedade civil tem que estar mais atenta a essas questões, tem que dar uma visibilidade maior, porque são pessoas que sofrem, são pessoas que têm seus direitos violados, são pessoas que querem fazer parte da sociedade e vivem com preconceito. Muitas das vezes a pessoa com deficiência... A gente entra aí no Setembro Amarelo. Quantas pessoas aí que têm deficiência não acabam passando por depressão, por ansiedade, cometem o suicídio? Então, assim, é uma coisa que tem que ser trabalhado lado a lado para que a gente não acabe agravando a situação da pessoa com deficiência. Então, as pessoas com deficiência elas têm que serem vistas como igual. Igual o Flávio falou, eles querem o respeito, eles querem que as pessoas olhem elas de igual para igual. Porque apesar de terem suas limitações, são pessoas que têm suas capacidades também. E Flávio teve a sorte de encontrar uma professora que o ajudou, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. E aí fica ali, entra naquela questão de agravando os problemas, vendo problemas mentais, psicológicos, psiquiátricos. Então é isso, a gente precisa que as mídias, o governo, o poder público, a sociedade civil tenha essa consciência e comece a pensar nas pessoas com deficiência o ano todo. Trabalhar essa conscientização o ano todo. Permanentemente, porque cada dia mais a gente vê uma deficiência surgindo, pessoas estudando mais, né? E coisas novas aparecendo. Então, assim, é uma coisa que tem que ser trabalhada, não é só um mês, é o ano todo. Inclusive, é até interessante nessa questão, porque este ano eu já tive uma entrevista com a Fátima aqui nos estúdios da Macaúbas FM e também teve uma caminhada, né, sobre o autismo. Então, assim, já é um movimento que vocês vêm trazendo há um tempo já, né? Isso. E eu volto a bater na tecla de informação. Eu acho que os meios de comunicação hoje têm sim que dar voz e vez às pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência têm uma frase, né, Flávio, que diz nada sobre nós sem nós. Então é isso. Tem que dar espaço para essas pessoas falar sobre as dificuldades, sobre os objetivos deles em relação à melhoria e política pública mesmo. Acho que vocês aqui da rádio até já fazem bem esse papel, porque desde que eu me coloquei nesse lugar de mãe militante, eu sempre tenho recebido convites e vocês tentam passar essas informações para a população. Então, eu continuo batendo na tecla que tem que informar as pessoas. Tem até um grupo em que eu venho acompanhando o movimento de vocês, a busca, a causa. Inclusive, você teve até um grupo de vocês que estavam em Paramirim, né? Sim. Foram vocês, né? Fomos nós. A gente foi para a 5ª Conferência Estadual do Direito das Pessoas com Deficiência, que foi realizada da região da Bacia do Paramirim, né? Foi realizada em Paramirim. E a gente foi realmente para lutar por políticas públicas. Como Fátima falou, nada sobre nós sem nós.
Então, não adianta a sociedade civil querer melhorias, querer políticas públicas, se ela não está lá para mostrar, para falar. Eu, pelo menos, amei a conferência. A gente conheceu várias pessoas com deficiências, histórias incríveis. Foi muito bom mesmo. Foi um aprendizado, assim, que eu não tenho nem palavras para falar. E assim, pelo menos para mim, não sei se para a Fátima, a gente deu assim, uma esperança de que, assim, sabe? Que os nossos filhos são capazes, que vão conseguir. Lá mesmo a gente conheceu um deficiente visual que é engenheiro. É alguma engenharia tecnológica, viu? Eu não sei o nome, os termos certos. E muito inteligente, formado, trabalha com essas questões de tecnologia, de bugs, de sites e tudo mais. Então, assim, a gente vendo esses exemplos, a gente passa a crer mais que que as pessoas com deficiência têm essa capacidade. Basta ter pessoas que acreditem, basta que o poder público acredite e invista neles. Então, assim, são pessoas como nós, com grandes capacidades, que cada um tem seu talento. Eu acho que basta apenas cada um descobrir ali onde está seu talento e trabalhar aquilo. Então, assim, essa conferência, para mim, foi um marco. Me fez querer participar mais ainda nessa luta. E, assim, é aquilo. A gente tem que participar, a sociedade civil tem que estar presente, a sociedade civil tem que falar, tem que lutar, porque senão as coisas não chegam. E aí a inclusão social não chega. Bom, já que já estamos falando, né, sobre essa questão da inclusão social, trouxemos aqui a questão de como as redes sociais, como a comunicação aqui, até mesmo pela rádio, poderia ajudar, né, não só apenas no Setembro Verde, nessa inclusão social, mas como as pessoas podem se envolver nesta campanha do Setembro Verde, como as pessoas podem se mobilizar, né, ajudar nessa causa da deficiência. Muitas vezes, quando se fala de inclusão, as pessoas pensam mais assim na escola, tem que ter inclusão escolar. Só que, na verdade, a inclusão é um dever de todos nós. Você tem que lutar pela inclusão de forma geral. Inclusão no esporte, inclusão na igreja, inclusão nos parques da cidade. Então, essas pessoas têm direito a estar, o lugar deles é onde eles quiserem estar. Então, todos nós temos esse dever de lutar por essa inclusão. E muitas vezes as pessoas só pensam em inclusão escolar, né? Então, a gente pode dizer, eu costumo dizer, né, que às vezes o mundo não é uma bola redonda, é um quadrado. E, assim, às vezes tem aquele espacinho no quadrado que a gente não consegue enxergar, ou às vezes por uma falta de atenção a gente não consegue enxergar direito. No mundo é isso, né? No mundo tem diversos campos que a gente precisa enxergar e tentar ajudar também. Eu acredito que é isso, né? Como vocês falaram, o Setembro Verde, ele é pouco divulgado em relação aos outros, né, as outras campanhas. E está na hora de dar um pouquinho mais de atenção a... Eu costumo dizer que são pessoas especiais. Eu tenho um carinho muito grande, assim, porque até quando falo pessoas com deficiência, a gente fala assim, mas eu não vejo elas como deficientes. Eu vejo elas com grande potencial. Pessoas, inclusive, até tive, né, um imenso prazer de poder conhecer crianças com autismo, e são pessoas super amorosas, são crianças, assim, com amor imenso, e que só precisam de oportunidades, de acompanhamentos para poder se tornar grandes profissionais, pessoas com grande capacitação, conhecer o seu talento, né, poder e se adaptar na realidade com um pouco que elas têm. Mas, trazendo aí, né, um pouquinho sobre... Acho que Tati tem um pouquinho mais para perguntar a vocês. Eu achei muito bonito, né, o que o Flávio falou sobre a professora dele ver esse potencial nele, né? E, assim, a gente sempre tenta recorrer ao poder público, né, para ajudar nessa causa, mas a gente também tem que alertar a nossa cidadania, as pessoas, porque claro que a gente recorre ao poder público, mas as pessoas têm que ter consciência, né? Igual vocês falaram sobre a inclusão, né? Ontem mesmo, né, a gente trouxe um depoimento de um médico aqui, que ele é deficiente, só que ele comandava ali, né, o hospital, né? Então, são pessoas de grandes potenciais que têm muito a agregar à nossa população, à nossa sociedade, e a gente tem que dar voz,
né? E a Macaúbas FM está sempre à disposição aí para ajudar sempre nas justas causas. E aproveitando, quais são as principais mensagens ou informações que vocês gostariam, né, de transmitir para a população em geral sobre a importância, né, da inclusão social da pessoa com deficiência? Então, eu sempre carrego em mim uma frase que diz assim: a deficiência não está no físico de uma pessoa, está na mente de cada pessoa. O que quer dizer com isso? Vamos interpretar essa frase. Porque eu não estou aqui dizendo que a deficiência não existe. Ela existe sim. Mas a gente nunca pode subjugar uma pessoa por causa da deficiência da pessoa. Só porque eu acho que ele não é capaz, eu vou julgar que ele não é capaz. Então, a mensagem que eu gostaria de passar, quem está nos ouvindo, é que nós somos capazes de ser ator da nossa própria história. Mesmo com a nossa limitação física, mesmo as pessoas não entendendo o porquê, mas nós somos ator da nossa própria história. Eu gostaria de falar também a importância da família, do apoio. Eu falei lá para mim que minha mãe, ela não viu em mim apenas uma deficiência, ela viu a minha eficiência. Essa frase é até forte, né? Então, ou seja, quando eu lutei, comecei a lutar, minha mãe está dando apoio. Porque eu sabia que eu tinha uma deficiência. E minha mãe, ela, não sei, por falta de conhecimento, ela não correu atrás. E depois, do ano para cá, eu estou correndo atrás para descobrir a minha deficiência. Porque eu sei que eu tenho. Porque adianta eu esconder uma coisa que todo mundo está vendo, né? Então, eu acho que o pior preconceito está dentro de cada um de nós. Você mãe, você pai, gostaria de dar um conselho. Aceita o filho, a filha, do jeito que ele é. Porque se você não aprender a lidar com esse preconceito, seu filho vai ser um escravo da sociedade. Exemplo, está aqui duas mães, que para mim eu tenho maior admiração de Karina, Fátima, o esposo dela, Alexandre. São pessoas que lutam pelos filhos. Eles é a porta-voz dos filhos. Imagina se eles não tivessem lutado pelos filhos. Você tinha conseguido alguma coisa? E minha mãe, uma pessoa da zona rural, que não, o conhecimento ainda chega pouco. E graças a Deus, que nós temos um meio de comunicação, que é o rádio. Então, eu quero passar essa mensagem para todos. A deficiência não me fez imitar, me fez ser forte. Porque tanta coisa já passei na minha vida. Coisa que eu chorei, derramei água, preconceito. Certa vez, um colega meu fez uma brincadeira comigo. Sabe o que eu fiz? Peguei um lápis e enfiei na barriga. Ou seja, eu não estava preparado. E a escola também não me preparou. A minha mãe também não me preparou. Porque ela não tinha conhecimento. Então, vamos acabar com o preconceito? Infelizmente, não vão acabar. Mas falar, o que vamos fazer com o preconceito? Aprender a conviver com ele. É a única coisa que eu falo. Preconceito não vai acabar. Ilusão é aquele que diz, eu vou lutar para acabar com o preconceito. Não acaba, não. Porque eu posso até acabar aqui, mas lá na frente tem preconceito. Racial,
por causa da pessoa com deficiência, o preconceito vai sempre, eu sempre falo, eu já passei tanto preconceito pela minha condição física e também pela minha condição de fé. Eu já passei tanto preconceito que hoje, se a pessoa falar, tanto faz fez. A única coisa, só que eu quero, que eu tenha paz. E tem algumas barreiras, e a pior barreira é da atitude. Essa é uma barreira muito doída, é a barreira da atitude. Então, quando eu falo dessa maneira, porque a gente fica cansado, tem hora. Cansa, é cansativo demais. Você levar empurrão de alguém, você chega lá em um órgão público, alguém fecha a porta dizendo que você não tem direito de nada. Então, a mensagem é essa. Somos todos iguais. Não importa as suas condições físicas. É bem interessante, né, gente? Aqui no nosso Centro 3 Notícias hoje podemos, em marco, né, do Setembro Verde, escutar não apenas a causa pelas mães com filhos com deficiência, mas poder também saber um pouco o lado de uma pessoa com deficiência, a luta, o sentimento, e mostrando, né, o Flávio está aqui hoje no Centro 3 Notícias, não é a primeira vez, já tem aqui algumas vezes, né, Flávio? Mas mostrando o sentimento, a causa, o exemplo, a luta, a conscientização. Ele dividiu aqui conosco um comportamento dele que, por falta de orientação, por falta de acompanhamento, por falta de conhecimento, poderia ter sido evitado. Isso. E a gente agradece, assim, não só aqui nós da Macaúbas FM, mas eu acredito a todos que estão escutando agora, até mesmo pessoas com deficiência. Inclusive, temos aqui, né, alguns ouvintes da região ali de Biajara, que sofrem também com essa questão da deficiência e neste momento se encontram na sintonia. Então, quantos e quantos deficientes nesse momento estão se sentindo acolhidos, entendidos, compreendidos? E deixo aqui o espaço aberto também a vocês, se quiserem deixar alguma fala de conscientização, tanto as mães também quanto os deficientes. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa questão do preconceito, e quando vem da família é mais complicado. Igual o Flávio, ele sempre teve o apoio da mãe, né? Que não via deficiência, via eficiência nele. E quando eu descobri o diagnóstico de Maria Eduarda, teve até pessoas da minha família falando para não divulgar isso nas redes sociais, porque era uma deficiência invisível. Por que eu ia falar na rede social? Só que essa questão lá em casa do autismo sempre foi muito aberta. Nunca foi um tabu falar sobre autismo na minha casa. E o que eu digo para as mães é isso. Tem muitas mães que têm muito medo do diagnóstico. Eu, inclusive, já ouvi de algumas professoras que já notificaram os pais sobre sinais de autismo e eles parece que não querem falar sobre o assunto ou não estão enxergando ainda o autismo nas crianças. Mas o que eu digo aqui como mãe, que diagnóstico não é o fim, é o começo de uma jornada. E essas crianças têm muito potencial, só que precisam de suporte. Precisam de ajuda, de acompanhamento, de suporte, mas eles têm muito potencial, muito potencial. E o que eu digo para elas é isso, que o diagnóstico é importante sim, é importante falar de maneira aberta sobre isso. Maria Eduarda desde sempre sabe que ela é autista, mas eu falo que ela é muito além disso, ela é uma criança inteligente, carinhosa, e nunca foi um tabu na minha casa falar sobre isso. E é muito importante também as famílias se informar, porque tem direito sim, mas alguns têm que ser assim na luta, né? Então é importante a conscientização e também a informação. É isso, Karina? É tudo isso, né, gente? Conscientização, informação e participação. A gente fala assim, a sociedade civil ela tem que participar, ela tem que lutar, porque as coisas não vão chegar assim pra gente do nada. Os maiores exemplos são as nossas conquistas, são as leis, são os direitos garantidos das pessoas com deficiências, elas vieram da movimentação social. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de Macaúbas, porque é a nossa realidade. A gente precisa dessa participação macaubense das pessoas, a gente precisa que as pessoas acreditem, que as pessoas vão à luta, que as pessoas se unam. Um exemplo aí da nossa união, que começou com a nossa idealização da primeira caminhada do autismo no início do ano, é a formação da nossa Associação de Pais e Amigos das Pessoas com Deficiência.
A gente está em processo aí de constituição, demos os primeiros passos, já formamos o estatuto, tudo. Aí depois vamos entrar para a parte de registro e tudo mais. Então, qual o objetivo da gente criar essa associação? É realmente lutar pelos direitos das pessoas com deficiência, a gente ser uma entidade representativa na busca do direito dessas pessoas. Então, a gente convida, né, todos os ouvintes, todos os macaubenses, para que entre com a gente nessa luta, que façam parte dessa entidade. A gente está dando aí só o início, mas a gente já está almejando coisas maiores para que a gente possa garantir ainda mais o direito das pessoas com deficiência aqui em Macaúbas. Então, é isso. A gente precisa dessa participação, a gente precisa que as pessoas se comovam e abracem a causa, assim como a gente, como mães, como as pessoas com deficiência, enfrentam também, né? É isso, vocês foram perfeitos nas colocações, né? E a gente agradece de coração, né, para essa forma de conscientizar, trazer essas informações, como, né, vocês falaram, às vezes os pais não querem enxergar, né, o diagnóstico, então essa informação é muito importante para que os pais fiquem mais atentos, dê todo o suporte que os filhos precisam, né, e que nós, como população, possamos abraçar, né, como eu havia falado, né, a gente precisa do apoio do poder público, a gente precisa, mas a gente precisa também estender a nossa mão como cidadão, né? Enxergar e nos abraçar, para que a gente possa sempre alcançar, né, o melhor. E a igualdade é importante em todos os aspectos. E a gente agradece de coração a participação de vocês, porque foi muito maravilhoso e muito importante. Aprendizado para os nossos ouvintes, para que a gente fique atento, né, e possa ajudar e se abraçar. Já deixando aqui também, ó, teve várias participações aqui, parabenizando o Flávio. O Fernando Silva participou aqui, ó, um grande abraço, Flávio, parabéns pelo seu trabalho, admiro muito você, que Deus esteja sempre contigo, meu querido, boa tarde. Entre diversas outras pessoas que passaram aqui na nossa live, também deixou aqui o Gilvan Cabral, com aquele comentário perfeito, e dizendo aqui, ó, sempre perfeito em suas colocações. Outra pessoa também passou aqui, ó, o Odulfo Domingues. Parabéns, Flávio, pela sua fala carregada de verdades e vivência. E aqui já deixo também meu forte abraço a todas as pessoas que se encontram na nossa live agora, que é a Eulina Santos Novas, o Gilvan Silva Cabral, o Adelmo Tatiane, o Fernando Silva, a Leidilane Lessa, o Cico Magalhães, Edilene, Alexandre Magalhães, a Maria Lúcia, a Maria Aparecida. E eu acredito que esse Alexandre aqui também, ele pode dizer pra gente um pouquinho, né, do que... Sabe da nossa... E, gente, deixo aqui o espaço para as considerações finais, agradecendo a presença de cada um de vocês, deixando aqui o espaço mais uma vez aberto para sempre que vocês precisarem e quiserem retornar, não só com esse assunto, né, mas com outros também, que sempre em uma causa vai surgir diversos assuntos para vocês estarem debatendo. E tá aqui o espaço aberto da Macaúbas FM sempre para vocês, e deixo aqui o espaço aberto às considerações finais. Eu gostaria de agradecer pelo convite, vocês sempre foram muito receptivos com a gente, têm empatia pela nossa causa. E gostaria de mandar um abraço também, né, para os meus familiares de Buquira, para o meu sogro e minha sogra que estão ouvindo lá no Quebra, próximo à Lagoa Clara, para o meu esposo, né, Alexandre Magalhães, que é um parceiro de luta também. E é isso. E para os pais de pessoas com deficiências aí, meu abraço. Muitas vezes eu não julgo também, né, as pessoas que não estão preparadas ainda para enfrentar esse diagnóstico, mas se precisar de qualquer coisa, podem contar comigo. É isso, eu também gostaria de agradecer o convite. Já estive presente em outras demandas de outras causas também, mas é muito importante falar dessa questão e agradecer a todos que estão nos ouvindo e realmente convidar a todos para participar junto com a gente nessa idealização da associação, para que a gente possa junto lutar pelos direitos das pessoas com deficiência. Então eu quero, nesse momento, né, agradecer a minhas amigas, Fátima e Karina, né, por estar aqui comigo nessa luta, né, porque essa luta é nossa. E agradecer também, né, em nome de Ana Ali, né, porque eu conversei com ela que eu tinha vontade de vir aqui falar do Setembro Verde,
E ela falou, olha, vamos marcar, conversa com a Raí, que nós vamos marcar. Então, eu agradeço, né, em nome de Anali, Ana Carla, e a nossa amiguinha, não sei, Tati. Então, que Deus abençoe vocês, muito obrigado, porque às vezes as pessoas podem dizer, mas isso aí é uma ação simples. Mas não é uma ação simples, porque o conhecimento, ele é rico, né? O conhecimento, ele é rico. Então, muita gente, muitos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, às vezes nunca pensou que tinha esse Setembro Verde da luta, da inclusão social da pessoa com deficiência. Porque a inclusão acontece em qualquer outro meio, mas com a pessoa com deficiência é uma coisa que precisa ser trabalhada. É uma coisa que precisa ser estudada, trabalhada. Então, eu agradeço a equipe da Macaúbas FM por esse espaço de formação, de comunicação. Eu gosto de comunicação. Tem um amigo meu que ele tem um programa aqui no sábado, 5 horas da tarde, e um dia ele me trouxe aqui para apresentar o programa. Quando eu apresentei o programa, eu saí aqui tão feliz. Eu falei, sou capaz. Oi, tá então, ele falou, olha, você é capaz, confie em você, confie na sua capacidade. Porque, eu vou falar para vocês, tem hora que o deficiente passa um conflito muito difícil. Porque é um conflito que você fala assim, mas será que eu sou capaz? Será que eu não sou capaz? Então fica aquele conflito, né? Você fica com aquele medo. Mas eu aprendi que não existe vitória sem luta. Então, se nós temos vitória hoje, é porque precisou passar por uma luta. Minha mãe sempre fala, tudo passa. E esse tudo passa é o quê? Experiência. Então, tudo passou. E graças a isto, eu peguei para mim como experiência de vida. Por que eu entrei na luta? Porque eu vi lá no passado, eu precisava de apoio e ninguém não me deu apoio. Poder público, o órgão público não me deu apoio. Só apenas uma pessoa que me deu apoio. Uma não, duas. Minha mãe e a professora, né? Me deu apoio. Então, eu entrei nessa luta, nessa causa. Porque eu acredito que a gente pode muito mais. A gente só quer que as leis saiam desse papel, né? Nós não queremos mais leis, mas que aquelas leis que estão no papel saiam do papel. É uma coisa tão simples. É uma coisa tão simples de entender. A turma falou, a gente não estamos aqui para julgar, nem condenar, porque eu sei que falta conhecimento. E quando falta conhecimento, a pessoa vive na escuridão, né? Vive na escuridão. Então, nós estamos aqui para acabar com essa escuridão. Então, terminam dizendo que o sentimento mais lindo é a gratidão. Então, o meu muito obrigado à equipe da Macaúbas FM e às minhas amigas de lutas. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Olha, despeço aqui de vocês, já estamos aqui nos últimos minutinhos, deixando aquele forte abraço a cada um de vocês, a todos que estão na sintonia, algumas pessoas que participaram em nosso WhatsApp, deixando aí os parabéns também a vocês, ao Flávio, e deixando também aqui, né, finalizando aqui com essa fala, que a Fátima, a Karina trouxe essa questão de que muitos pais não aceitam seus filhos quando descobrem uma deficiência. Só que o amor é o sentimento mais imperfeito que existe. E é muito importante a gente acolher, porque a gente nunca vai estar 100% preparado para algo novo na nossa vida. Mas sim, sempre acreditar que os nossos filhos são capazes das coisas mais lindas e impressionantes que tem nesse mundo. E sim, são merecedores. E é isso, gente. Vamos para aquele rápido intervalo comercial. Já já volto com mais informações.